Hoje eu vou ensinar para você tudo o que tem que ser feito para você conseguir sua abdominoplastia pelo SUS nesse vídeo. Bom, gente, então vamos lá. É muito comum no meu escritório, muitas clientes chegam e perguntam: doutor, eu posso fazer abdominoplastia pelo SUS? Primeira informação: o SUS é obrigado a cobrir cirurgias reparadoras. O SUS não é obrigado a cobrir cirurgias que são unicamente estéticas. Então, se você está pensando que vai entrar no SUS, na fila do SUS, para ficar igual a Virginia e a Gisele Bündchen, já vou logo te adiantando que esse vídeo não é para você e que esse tipo de direito não existe, tá bom? O que existe é o direito, né, de fazer cirurgias plásticas reparadoras pelo SUS. Agora, beleza. Doutor, como que eu sei que a minha cirurgia entra nesse critério de ser reparadora, de não ser? Vamos lá. O SUS é obrigado a cobrir cirurgias, né, reparadoras e também reparadoras que possuam um pouco de caráter estético também. Por quê? Porque às vezes o caráter estético ele tá ali escondido, ele tá misturado com o caráter reparador. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma rinoplastia. Aí você fica, como assim uma cirurgia de rinoplastia pode ter um caráter reparador? Então, tem pessoas que possuem um desvio de septo tamanho, um problema respiratório no nariz tão grande, que somente a septoplastia não resolve. Então, além disso, o SUS deve cobrir a rinoceptoplastia dessa pessoa, que é uma reconstrução mais avançada do nariz. Então, por causa disso, esta cirurgia pode sim também ter um pouco de caráter estético, porque, claro, vai acabar remodelando o nariz, mas tem um caráter principal como reparador. Então, tá vendo? Nestes casos, o SUS também tem que cobrir. Então, vamos lá. Regra geral para saber: cirurgias em caráter unicamente reparador e cirurgias em caráter reparador e estético também. Agora, um exemplo de uma cirurgia que tem caráter unicamente reparador. Por exemplo, a pessoa caiu e fraturou a perna. E ela precisa fazer uma cirurgia no osso para corrigir a postura do osso da perna. Cirurgia completamente reparadora, caráter reparador, o SUS tem sim a obrigação de cobrir, tá bom? Agora vamos lá. Como que a abdominoplastia se encaixa nisso? A abdominoplastia, ela é uma cirurgia que corrige a diástase abdominal e a barriguinha avental. É qualquer situação? Não. Precisa ser realmente uma barriguinha avental volumosa, grande, que visualmente nós observamos prejuízos ali, a postura, a coluna da mulher, mulher ou homem, né, que pode ocasionar assaduras, desconforto, vermelhidão, infecções fúngicas na parte de baixo do avental, da região ali que fica a barriga em avental, né, coceiras, micoses, uma série de coisas, né. Então aí nós vemos que a barriguinha avental ela é um problema de saúde, inclusive causa outros problemas de saúde. Além disso, nós temos a diástase abdominal, que é o descolamento dos sulcos abdominais da parte superior, né, da barriga. Então, a diástase também causa esse problema, né? A pessoa pode sentir dores, muita cólica, até roupa, machuca, né, a pessoa quando ela for colocar a roupa dela. E existe também, além desses dois fatores, da diástase abdominal, da barriguinha avental, nós temos o fator psicológico. Com relação à diástase precisa ser acima de 4 centímetros para que o SUS cubra. Então, realmente, é uma barriga muito estufada aqui assim para frente. E que mesmo que a pessoa faça exercícios físicos, dieta, reeducação alimentar, né, aplique inclusive, por exemplo, muitas pessoas ficam com a diástase abdominal após ter várias gravidez, né, vários bebês que ela teve, após fazer uma bariátrica, após utilizar canetas emagrecedoras. Tem gente que fica com uma diástase abdominal realmente muito grande, né, acima de 4 centímetros. Então, nesses dois casos, o SUS tem a obrigação de custear a abdominoplastia, tá bom? Além disso, existe o fator psicológico. A pessoa que possui esse problema da barriguinha avental ou da diástase abdominal, ela tem um impacto severo na qualidade de vida dela. É uma pessoa que provavelmente tem dificuldades para sair, para ir para festas com familiares, com amigos, para utilizar certas roupas e ir para a praia. Uma pessoa que talvez tenha vergonha não vai para a praia, não vai para uma piscina, não usa um biquíni, não usa uma roupa mais curta, tem vergonha até mesmo do seu parceiro, da sua parceira, né, de tirar a roupa na frente dele, tem vergonha de tirar a roupa na frente de qualquer pessoa, deixa de comprar roupas por causa disso e de usar certas roupas por causa disso, entendeu? Tem pessoas que desenvolvem ansiedade, depressão, deixam de dormir, tomam remédios controlados por causa disso. Então, realmente existe também esse fator psicológico. Quando nós unimos a barriguinha avental ou a diástase abdominal
junto a esse fator psicológico, fica configurado nitidamente o direito da pessoa de fazer esta cirurgia reparadora, porque a gente observa que não é algo simplesmente estético, não é para somente embelezamento, mas sim um problema de saúde que afeta a pessoa como um todo, tanto a sua saúde corporal, como também a sua saúde mental. Então, por causa disso, é importante também, e guardem essa informação, porque em breve vocês vão entender como essa informação é importante para você conseguir a sua abdominoplastia pelo SUS, tá bom? Então, quais são os primeiros passos? Os primeiros passos, obviamente, que você pode fazer é ir na unidade básica de saúde ou posto de saúde mais próximo da sua casa. Você chega lá e pergunta, olha, eu quero me consultar com um cirurgião plástico do SUS, como é que eu consigo um encaminhamento? Eles vão te dizer, se consulta com um cirurgião... Primeiro você vai consultar com o clínico geral, depois o clínico geral que vai te encaminhar... E é assim, né? Isso quando é assim. Porque às vezes não tem sequer isso. Às vezes eles vão dizer pra você, não, eles vão rir da sua cara, vão debochar da sua cara. Infelizmente, essa é a realidade do serviço público no Brasil. Vão chegar, vão te botar numa salinha e dizer, não, isso aqui não se faz aqui não, entendeu? Isso já aconteceu com, gente, acho que milhares já de clientes minhas que já vieram conversar comigo no meu escritório. Então isso é uma conduta muito comum no serviço público de saúde brasileiro. Mas digamos que tudo dê certo, você consiga, você vai e se consulta com o cirurgião, depois você vai para o cirurgião plástico vai solicitar a sua cirurgia para o SUS, você entra na fila do SUS e aguarda ser chamada para fazer a cirurgia. Alguns locais do Brasil existem alguns mutirões para a realização das cirurgias, e aí, né, em uma coisa ou outra você vai conseguir ser operada. Esse é o plano ideal, é o que deveria acontecer com todo mundo que tem esses critérios que eu falei para vocês. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, por causa disso, não tem um outro caminho que pode ser percorrido, que inclusive é mais rápido, que é o quê? Você vai juntar a sua documentação sozinha e vai solicitar diretamente ao SUS. Então, você vai se consultar, primeiramente com um cirurgião plástico particular e pedir para ele fazer para você um relatório que justifique, que demonstre neste relatório, que tem que ser muito bem feito, viu, gente? Não pode ser um simples encaminhamento, um simples laudo, uma simples avaliação com valores. Tem que ser um relatório extremamente bem feito e extremamente bem detalhado, para que esse relatório seja imbatível, entendeu? Que deixe claro como a água que você tem direito de fazer essa cirurgia. E você vai precisar também do relatório do psicólogo. Esse relatório também tem que ser muito bem feito, tá bom? Pode ser um psicólogo particular. Todos os dois, cirurgião plástico ou psicólogo, você pode conseguir esse relatório com cirurgião plástico ou psicólogo do SUS, particular, de plano de saúde, pouco importa. Basta que sejam estes profissionais com essa especialidade. Se você não encontrar psicólogo, o psiquiatra também serve. O relatório psiquiátrico também serve para solicitar essa cirurgia. Mas precisa ser 2 relatórios. Um que mostre o seu corpo e diga o que tem que ser feito nele, e o outro que mostre o abalo mental que você sofre diante deste problema de saúde que você tem. Perfeito? Tudo bem. Onde que vai ser solicitada essa cirurgia? Quando você tiver, né, já a documentação. Você tem que juntar o relatório do psicólogo e do cirurgião plástico e você vai encaminhar para a Secretaria de Saúde do município e do seu estado, tá bom? E observar a resposta que eles vão te dar. Mas isso, gente, é uma coisa mais complexa. Imagina você brigar com uma Secretaria de Saúde. É complicado, né? Mas o caminho é basicamente esse. Só que o que eu vou te dizer é que eles vão negar. Geralmente, os órgãos públicos não gostam muito de documentos particulares, principalmente o SUS. Ele prefere que seja dos médicos do próprio SUS. Quando é de fora, geralmente vai ter uma negativa, né? E por falar em negativas, existem várias formas também do SUS estar negando a sua cirurgia e você não sabe. Primeira, qual é a primeira forma? Eles vão ficar te enrolando. Vão dizer que vão te ligar, mas na hora não ligam. Vão dizer que falta isso, mas na hora não falta. Vão dizer que você tem que perder mais peso, sendo que você já está com o peso ideal. A todo instante, eles vão criar algum tipo de barreira ou dificuldade e você vai ficar anos sem sequer entrar na fila do SUS. Então essa é uma outra forma deles negarem. Existe a forma mais explícita dele chegar e dizer, não, o SUS não cobre isso aqui não, isso é só estética. Nunca que o SUS vai cobrir isso, e vão rir da sua cara. Pode ser o médico, pode ser a enfermeira, atendente, quem for lá. Isso é super comum de acontecer. Essa é a primeira, é uma forma de negativa. E a outra forma de negativa é eles ficarem te enrolando, né?
Então eles vão ficar dizendo que, falta isso, não sei o quê, aí não sei quem faleceu no posto de saúde. O tempo todo vão inventar alguma desculpa e você precisando daquela cirurgia. E isso é super comum, gente. Não pensem que isso é uma coisa só de capitais. Ou só de interior, não. Isso acontece muito em grandes capitais, cidades como São Paulo, que as pessoas estão com dificuldade até mesmo de entrar na fila do SUS. Entendem? E existe também outros tipos de negativa. Eles vão querer argumentar que não existe uma pactuação entre o município e o estado, vão dizer que está faltando isso. Então, gente, independentemente da resposta que eles forem dar para você, ou da forma que eles vão agir e se prostrar diante de vocês, saibam que isso é uma negativa. Eles estão te enrolando e que você tem direito, desde que configurado aquele caráter reparador que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então, qual é a forma de solucionar isso, doutor? Com essa negativa, com esse problema no SUS, você vai ter que entrar com uma ação judicial. E, infelizmente, é o único caminho que resta. E é muito importante você ser acompanhada por um advogado até mesmo desde o começo. Por quê, doutor? Por que eu tenho que ser acompanhada desde o começo? Porque você pode perder tempo, dinheiro, mente, estresse, ânimo. Por quê? Imagine que você chega num cirurgião plástico e fala, eu quero que você faça um relatório para eu conseguir minha cirurgia pelo SUS. Se duvidar, esse médico nem sabe fazer isso. Ele nunca fez isso, talvez. Alguns médicos nunca fizeram, porque nem todos os médicos trabalham, né, com pacientes que ingressam com ações judiciais. Então ele não sabe nem qual é o motivo, qual é o objetivo em específico daquele relatório, entendeu? Então, se você estiver acompanhada com um advogado, ele já vai fornecer para você modelos de relatórios que venceram na justiça. Ele vai ali analisar. Por quê? Porque isso, inclusive, é determinação das cortes do nosso país. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça estaduais. O que eles querem? Eles querem laudos e relatórios muito bem detalhados, que fiquem claros. Então, esses magistrados, esses juízes, desembargadores, ministros, né, que atuam nessas cortes, eles, nos seus votos, eles sempre parabenizam, eles concedem vitória para as pessoas que têm relatórios bem feitos, que explicam de forma bem detalhista, sabe, com base em exames, por que aquela pessoa tem direito àquilo. Então, quanto mais explícito, mais bem elaborado, melhor será a sua chance de vitória na justiça, entendeu? Então, por causa disso, é interessante você, desde já, conversar com um advogado especialista, porque ele vai te ajudar a montar um relatório muito bem feito, ou vai verificar os relatórios médicos que você já tem, se não está faltando alguma coisa, para justamente obter o sucesso na justiça. Tá bom? Esse é o problema. Então imagina que você paga dinheiro numa consulta, que não é barata, uma consulta particular, chegando lá o médico faz um relatório pensando que é para uma coisa, e quando ele te manda o relatório, quando o advogado vai olhar, o relatório tá errado. Não era aquilo. Aí você gastou dinheiro com consulta, gastou tempo com deslocamento, gastou ânimo ali, sabe? Então, poxa, contratar desde já um advogado, você já vai saber exatamente o que pedir para esse médico. Você vai mostrar o modelo para ele. Vai dizer, doutor, eu quero para isso aqui. É com o objetivo da ação judicial. Tem que ter isso, isso e isso. Tem que ter código TUS. Tem que ter código tal. Tem que ter orçamento. Tem que ter isso. Tem que ter a descrição da forma, como será feita essa cirurgia. Entendeu? Porque talvez o seu caso, a sua diástase, ela tem uma peculiaridade específica e ela precisa de uma técnica cirúrgica adequada ao seu caso, que tem que ser observada pelo cirurgião plástico que o SUS for colocar para fazer para você. Até para que não tenha um erro no futuro. Você não tenha uma cirurgia que tenha um resultado desagradável, desproveitoso. Então, por isso que é importantíssimo, desde já, contratar um advogado. Entendeu? Doutor, mas o advogado é caro, não tem dinheiro para pagar à vista, os honorários são caros, os honorários iniciais. Tem vários advogados que trabalham com parcelamento, com cartão de crédito, sem cartão de crédito, tem a defensoria pública. Entendeu? Então é importantíssimo você já estar assessorada por um advogado, entendeu? Porque a gente sabe que serviço público tem essas dificuldades. O serviço público brasileiro, ele é precário. Mas eu não digo não necessariamente por falta de profissionais, mas é porque os profissionais são desvalorizados também. A gente sabe que tem muita verba pública que não chega onde deveria chegar. Então, por causa disso, o serviço público brasileiro de saúde, ele tem esses problemas, mas felizmente existe a justiça e excelentes advogados atuantes, né? Vários advogados especialistas que estão prontos para te ajudar a você conseguir essa cirurgia. Gostou desse vídeo? Eu gostaria que você, por favor, compartilhasse com outras pessoas que também sofrem com barriga em avental
e diástase abdominal e que precisam dessa cirurgia. Talvez elas não sabem que possuem o direito de fazer esse procedimento pelo SUS. E se você tem mais dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo o que você gostaria de entender melhor sobre como conseguir essa cirurgia pelo SUS, tá bom? Se você gostou desse vídeo e tem curiosidade de aprender mais coisas sobre o direito da saúde, é só me seguir aqui no YouTube, no Instagram e também no TikTok, que eu vivo publicando vídeos como esse, explicando e tirando dúvida das pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.